Bom dia, eu sou o João Vitor, vou estar explicando aqui o experimento 5 do Laboratório de Telecomunicações, um experimento sobre a gente refazer um experimento no livro do Hayek, que está contido na página 122, que é sobre a modulação AM. Deixa eu só confirmar aqui. Modulação e amplitude, isso mesmo. É um exemplo computacional que a gente tem que vai gerar os gráficos, né? Tentar fazer os gráficos ficarem iguais a partir da modulação AM, certo? Os mesmos parâmetros que a gente tem lá e gerar aqui no Python, né? Os mesmos gráficos. Bom, a gente tem aqui o código, certo? Ele está todo compilado. Vou executar aqui tudo de novo, né? Chega essa parte, eu tenho que colocar aqui o valor e ele vai rodar certinho. Pronto. Pode ver que não tem erro nenhum, tudo certo. Vamos lá. Bom, a gente vai começar fazendo essas importações, né? Que a gente já faz toda vez. NumPy, Matplotlib para os gráficos, né? NumPy para as operações matemáticas que a gente vai fazer. Primeiro a gente começou colocando a frequência de amostragem, né, de valor 10, igual está lá no exemplo do livro. O período de amostragem também, que vai ser 1 sobre 10. Esse valor aqui, né, da frequência de amostragem, vai ser igual a 0,1 segundos. E o t, que é esse arranjo aqui, né, que a gente vai ter, vai criar um vetor, um array de 0,200 com 0,1 de passo, certo? E aí a gente tem embaixo esses prints aqui que vão permitir a gente ver esses valores das variáveis FTS, FTT, FTS, TGS e T. Usando a função len, no caso aqui no T, né? E aí a gente tem aqui os resultados, a frequência de amostragem, período de amostragem e a quantidade de pontos, que vai ser 2000. Nesse outro código a gente já vai ter o que foi fornecido lá no exemplo, né, do Hayek, que esses valores aqui da amplitude da portadora, que é igual a 1, a frequência de 0,4 Hz, e a frequência modulante, 0,05, certo? E aqui a gente vai ter também esses valores aqui de C e de M, a frequência da portadora, né, é o AC, e essa outra frequência aqui. A gente vai ter basicamente a mesma equação, o que muda só é essa variável aqui, FM e a FC. A frequência, né? A frequência modulante e a frequência da portadora. E aí, a partir daí, a gente pode ver esses gráficos aqui. A gente faz a plotagem, né? A partir daqui desse código. E a gente tem esses dois gráficos, os dois no domínio do tempo, da amplitude de cada um desses, do C e do M, certo? Esse gráfico de cima, esse primeiro aqui, domínio do tempo de C e de T, é uma senoide. A gente pode ver que ela tem uma frequência muito alta, né? E o sinal vai carregar a informação na modulação, né? O sinal está aqui dentro e a frequência dele é mais alta. Nesse de baixo a gente vê que a frequência é bem menor. A frequência mais baixa, e esse aqui representa de fato a informação transmitida. Ou seja, aqui carrega a informação e essa aqui é a informação, né? Isso que a gente tem nesses dois gráficos. Bom, aí a gente vem para essa outra parte, esse outro gráfico aqui, a outra parte do trabalho, que é o Mi. O Mi a gente vai estar colocando o valor de 0,5. Vai ser convertido para float, né, que nem está aqui no código. Em seguida a gente vai ter a fórmula desse sinal modulado, né? S igual a AC vezes 1 mais Mi vezes M, vezes o cosseno de 2 π FCT, certo? E aí, a partir disso aí, com Mi igual a 0,5, a gente tem esse gráfico aqui gerado no domínio do tempo. S de T, certo? A gente vê o que aqui, que a portadora ela oscila mais rápido,
e esse envelope segue a forma de M de T. Então a variação de amplitude ela não é muito extrema. E aí ó, não vai zerar e nem vai inverter a fase. Então, nesse caso aqui não tem uma sobremodulação, né? É uma modulação mais bem conservadora nesse sentido, se eu posso dizer assim, né? Bom, e aí o trabalho era fazer também para valores igual a 1 e valores igual a 2. Se for Mi for 1, vamos ver como é que vai ficar aqui. A gente já vê que mudou, né? O gráfico. A variação vai ser de 0 até 2 e essa modulação vai ser igual a 1. E o formato do envelope segue a forma de M de T no intervalo 0 e 2. E a portadora zera nos vales. A gente vê que a portadora aqui ó, é 0, né? Segue esse valor aqui. Nos vales, entre aspas, né? Na parte que não está nos picos, né? Longe desses picos. E aí a gente pode dizer que essa aqui pode ser considerada uma modulação crítica, né? Certo? Se Mi for 2, deixa eu executar tudo que é mais fácil. Se Mi for 2, a gente já tem um outro gráfico, né? Que a gente vai ter uma sobremodulação aqui nesse gráfico aqui. E a gente vai ter uma variação entre menos 1 e 3, sendo que o valor negativo vai indicar uma inversão dessa fase, né? Onde o envelope é cortado ao meio. E existe uma amplitude máxima chegando a 3, e nesse caso aqui a gente tem uma perda de fidelidade da mensagem. Isso aqui a gente vai conseguir ver nesses gráficos mais aqui abaixo, né? Esse aqui principalmente. Tá bom. Desculpa. Deixa eu voltar aqui para 0,5. Tá. Eu acho que aqui tinha mais algum código, mas eu perdi na aula, provavelmente. Eu não consegui escrever. Eu não lembro o que foi que aconteceu e não lembro também qual que é esse código. E aí eu já vim aqui para a parte do Hilbert, onde a gente faz essa importação aqui da biblioteca, né? Esse PySignal importando o Hilbert. E aí a gente vai ter essa transformada de Hilbert para obter a envoltória analítica da banda, né? Banda desse sinal. A gente vai ter esse código aqui, né? Envelope igual a Hilbert S. E a partir daí a gente já consegue até fazer esse gráfico, onde a gente vê aqui que é aplicado o sinal S, gerando um sinal complexo. E aí nesse gráfico a gente tem que a linha azul, essa linha aqui é o sinal original. A linha laranja é o envelope desse sinal. E a gente obteve ela a partir da transformada de Hilbert, certo? A gente consegue ver aqui. Se a gente mudar também aqui para, deixa eu executar tudo aqui de novo, para 1, aquele gráfico também muda, como a gente pode ver. Tá vendo? Ele fica mais estreito, mais pontudo, né? Se eu posso dizer assim. Da mesma forma como mudou lá em cima. Se for para 2, ele fica mais ainda. Tá vendo? Inclusive aparece até outras aqui. Outras pontinhas, né? Então algo bem interessante de se notar, né? A diferença que dá no valor de Mi nesses gráficos, certo? Voltando para meio aqui, a gente vai ter aqui o espectro em frequências, né? Aqui a gente vai calcular a transformada rápida de Fourier, normalmente igual a gente já fez nos experimentos anteriores, né? E aí a gente vai resultar, a partir dessa transformada, num array, onde há a representação de amplitude e fase de cada frequência desse sinal. E a gente vai ter uma saída que vai de 0 Hz até a frequência de Nyquist, certo? Aqui a gente consegue ver os gráficos, né? Para Mi igual a 0,5, né? O Mi vinculado a esse valor aqui de S, certo? Por isso que fica diferente quando a gente faz
mudanças, né, do valor de Mi. Aqui a gente pode ver os valores, né, e como é que o gráfico se comporta para Mi igual a meio, onde a gente vê que o valor aqui chega no máximo 300, não é nem 300, né, um pouco mais de 200. E aqui a gente vê também o valor aqui muito aproximado, né, um pouco mais de 200, esses dois picos aqui. Se a gente colocar Mi igual a 1, para Mi igual a 1, a gente vê que a amplitude dessas bandas laterais aqui, dessas duas, é metade da amplitude da portadora. A gente vê que é 500, a portadora vai até 1000. E aqui a gente vê que é 500, da mesma forma aqui embaixo. A portadora vai até 1000 e ele vai até 500 aqui, certo? Se a gente mudar de novo para 2, o valor de Mi, a gente vai ver aqui, ó, que o sinal vai ser distorcido e o envelope vai assumir valores negativos, sendo aqui, né, o espectro da frequência atingindo picos adicionais, ou seja, esses dois. Eles atingem valores negativos e atingem picos adicionais, certo? Bom, o experimento 5 era sobre isso, né, sobre o experimento aqui do Hyken, né, que foi um experimento computacional, né, AM de modulação amplitude. Basicamente, esse eu vou estar encaminhando o vídeo e o código sem erros no Classroom, tá bom? Muito obrigado.